Olá, seja bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da comunidade de inovação em saúde e co-presidente do Instituto AFIA. E é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Abordamos aqui diversos temas que estão transformando a saúde, como inteligência artificial, novas terapias, ferramentas diagnósticas, tudo aquilo que tem trazido inovação para o setor e mudado a forma de nos relacionarmos com a saúde. No episódio de hoje eu tenho o grande prazer de receber uma pessoa que admiro muito, leio semanalmente os seus artigos na Saúde Business sobre inovação na saúde, alguém muito antenado com o setor e com conhecimento enorme sobre o tema que vamos abordar aqui hoje. Eu tenho o grande prazer de receber Guilherme Hummel. O Guilherme é pesquisador, mentor, senior advisor com formação em engenharia mecânica e muitos anos, quase 30 anos, de atuação em digital health. O Guilherme escreve semanalmente na Saúde Business e eu recomendo, a gente vai deixar aqui também o link para suas colunas, textos sempre excelentes, com muito conhecimento, conteúdo, muito bem escritos. E é com base em um desses textos, sobre o paciente de 2040, que eu fiz o convite e fiquei muito contente quando o Guilherme aceitou estar aqui com a gente. Ele também é mentor do eHealth Mentor Institute, EMI, e é autor de 6 livros sobre saúde digital. O primeiro foi publicado em 2006 e o mais recente tem 2 anos, agora em 2023. Guilherme, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Prazer grande, Gustavo, voltar a conversar com você. Já nos encontramos algumas vezes. Feliz em estar aqui, poder participar. E eu fico muito contente, a gente estava falando dos seus textos aqui. Tem texto aí para inúmeros episódios do ExpertCast. Tem bastante coisa. Eu escrevo, eu gosto muito de escrever, né? Fico feliz porque eu sou pago para escrever, entendeu? Então, a gente gosta de ler o que você escreve. Isso é muito bom. Muito bom. Então para um pesquisador é muito bom escrever. E para a gente lendo aqui também, esse do paciente 2040, você lembra o dia? Eu tinha lido, sim. Fiz um resumo, falei, puxa, eu vou fazer um resumo, mandei para os meus colegas lá da AFA, falei, pessoal, vocês têm que ler esse texto. Não sei se vocês vão conseguir ler o texto inteiro, mas pelo menos o resumo que eu fiz aqui, vocês leiam e podem ir lá no texto, mas eu recomendo a leitura. O pessoal leu e gostou muito também. Que bom. E é sobre ele que a gente vai bater um papo hoje, né? O paciente de 2040, como você estava falando logo antes, é uma geração, né? Esse texto me despertou muitos pontos aqui de atenção. Falei assim, puxa, como é que vai ser esse paciente de 2040, né? Será que nós, profissionais de saúde, sociedade, estamos prontos para esse paciente? Não, claro que não. A gente está vivendo uma nova renascença, um novo renascimento, entendeu? Que é possível que quando chegar em 2040 se transforme num novo iluminismo. Quer dizer, existem ingredientes no caso de 2040, porque é geracional, é uma geração, são 15 anos daqui até lá, é um período de transição, de amadurecimento, quer dizer, da comunidade de provedores de saúde, da comunidade de cuidadores, de entender como é que funciona essa nova renascença, né? Esse novo frescor que surgiu há 3 anos atrás, que eu chamo de inteligências artificiais notáveis. Notáveis porque a inteligência artificial, você sabe que tem mais de 50 anos, isso já. Mas essas notáveis são essas que emergiram nos últimos 3 anos, né? ChatGPT, Gemini, Claude, todas elas que de certa forma formam uma cesta que compõe um novo período no ciclo da saúde. E elas, eu tenho a sensação clara de que elas, na cadeia de serviços sanitários, ela é a mais utilitária tecnologia na mais importante cadeia civilizatória. Quer dizer, ela vai impactar todas as cadeias de serviço, mas a saúde, em principal, ela vai ter um papel enorme, porque
ela emancipa um certo tipo de arcaísmo que a gente traz nas cadeias de saúde desde o final do século XIX, e esse frescor quase identitário, né, do médico poder ter agora uma assessoria tecnológica de igual valor à cognição biológica dele. Você tem agora uma cognição artificial, que eu chamo de CogniWare, que é uma camada entre o software e o hardware, que é capaz de ter a principal tecnologia, a principal inovação deste século, do século XXI, é a multimodalidade. Quer dizer, muda tudo na concepção humana, porque agora você tem uma máquina que é capaz de usar os seus próprios sentidos, os seus mesmos sentidos, os sentidos humanos, audição, visão, textual, vídeo. Ela usa as mesmas ferramentas que nós utilizamos. E com uma inovação genial para o setor de tecnologia da informação. Ela fala a nossa língua. Uhum. Nós não precisamos aprender a língua dela para nos comunicar com ela. Quer dizer, o médico tem esse frescor que ele rezou por isso nos últimos 30 anos. Eu vou falar com o registro eletrônico de saúde e eu tenho que aprender a falar com a linguagem dele. Hoje não. Hoje ele fala com a linguagem oral, seja em qualquer língua, seja em qualquer idioma, seja em qualquer nível de intelecção. Você vai ter a tecnologia das cognitivas artificiais fazendo grande parte do serviço que o médico sempre imaginou que ele ia ter. É óbvio que a sociedade, o paciente e os sistemas de saúde, eles não estão prontos para nada disso. Eles têm esses 15 anos para se preparar. Esses 15 anos coincidem com uma série de transformações paralelas que a gente está vendo e já estava vendo antes da imersão das cognitivas artificiais. Nós temos um quadro demográfico gravíssimo no mundo, quer dizer, nós vamos ter até meados desse século um crescimento populacional absurdo, quer dizer, vamos chegar a 9, 10 bilhões em meados desse século. Nós temos uma expectativa de vida crescente, uma longevidade em expansão, e nós não temos uma oferta de serviços que acompanhe essa demanda. Esse é o nosso grande problema. Nós temos uma demanda de serviços de saúde hoje que já é muito maior do que a oferta de serviços de saúde. A própria Organização Mundial da Saúde escreve todo dia sobre isso, sobre o déficit de profissionais de saúde no mundo. Se você prestar atenção nas filas de espera dos sistemas de saúde britânico, espanhol, francês, canadense, são quilométricas, sem falar no Brasil. Quer dizer, você tem uma perspectiva de acesso às cadeias de saúde muito pior. E qual é o flagelo econômico disso? É a inflação, porque quando você não vai para Eric Topol para falar sobre isso, você vai para Adam Smith. Você tem que ir para, olha, quando a demanda for maior que a oferta, acabou, vai ter inflação. E o mundo inteirinho tem inflação de preços em saúde, seja para viabilizar impostos, seja para viabilizar preços. Então, nós temos esse problema para resolver, e a Covid deixou bem claro que isso só aumenta. Quer dizer, esse déficit entre a oferta e a demanda só aumenta. Então, Gustavo, a gente precisava ter um esforço para reduzir a demanda e para fazer crescer a oferta. Então, eu vou dar um exemplo para você para deixar isso mais transparente, né? Uma das coisas mais toscas que a gente fala na saúde é a tal da jornada do paciente, né? Isso virou um mecanismo marqueteiro de você imaginar que a jornada do paciente possa ser tratada como se fosse algo objetivo, e é extremamente subjetivo. Mas a jornada do diagnóstico, não. A jornada do diagnóstico pode ser objetivamente aferida. Ela não precisa... basicamente, todas as cadeias de saúde podem fazer essa aferição. Então, eu chamo de jornada do paciente, jornada de diagnóstico do paciente, aquela fase em que vai
no primary care de um desconforto, de um sintoma qualquer que o paciente está sentindo, até quando ele tem um grau de assertividade de diagnóstico médico. Quer dizer, isso aqui no Brasil demora 4 a 6 semanas, mesmo na saúde suplementar. Quer dizer, a primeira coisa que o brasileiro faz na jornada diagnóstica dele é a automedicação. Nós adoramos a automedicação. E a automedicação, ela é tratada no Brasil com extrema factual. Quer dizer, o Estado não... Você vai na Noruega, se você quer se automedicar, o Estado te ajuda a saber qual é a medicação que você tem que tomar. Ele tem... Eu vi agora um agente bulário explicar, em função do seu registro, explicar os efeitos nocivos ou não dessa medicação que você vai tomar. Mas não importa, no Brasil a primeira coisa é a automedicação. Passa 2, 3 dias, você não consegue reduzir o desconforto, o que você faz? Quer dizer, a grande maioria, eu estou falando sempre aqui no nível médio populacional, tá certo? Quer dizer, sim, vamos sempre pegar a mediana. E a mediana no Brasil, você pega aí 60%, 50%, 60%, está abaixo de 2, 3 salários mínimos. Quer dizer, é uma mediana que tem difícil acesso aos cuidados de saúde e principalmente ao diagnóstico. Então ela pega e vai para uma consulta ambulatorial. Em geral não faz isso. Em geral vai para um hospital, vai para uma emergência, vai para um pronto-socorro, né? E vai lá e tem um paliativo qualquer, mas está errado, tá certo? Isso é o que se chama errado, porque ela volta com uma determinada prescrição paliativa para aquele problema que ela tem. Vamos pegar o caso dela ter que fazer uma consulta ambulatorial. Ela tem que fazer o agendamento. No Brasil, um agendamento de médico da família, né, com perfil de médico da família no SUS, são 3 a 4 semanas. Na saúde suplementar, um pouquinho menos, mas não muito menos, tá certo? Aí a pessoa vai no médico, faz a consulta. No Brasil, a consulta pública tem, em média, de 7 a 12 minutos. Se você pegar a média mundial, eu estou falando sempre na mediana, você vai dizer, nós temos um médico que demora 2 horas. Não, isso é outra coisa. A mediana do atendimento na saúde suplementar e na saúde pública é de 7 a 12 minutos. Quando no mundo também sofre disso, porque as melhores medianas no mundo são lá da Escandinávia e são 22 minutos. Não vai pensar que são 40 minutos. A mediana é assim, né? Na Grã-Bretanha são 20 minutos. Então o cara em 7 a 12 minutos ele tem que dar um diagnóstico para um paciente. Ele não tem, em geral, não tem o histórico clínico do paciente, ele não tem a oralidade do paciente para explicar, é sempre irrazoável, é sempre complexa. O que o médico faz? Ele prescreve. A grande solução dele, por quê? Porque ele sabe que ele precisa melhorar o grau de assertividade dele. Então ele pede os exames. Aí o paciente entra numa nova jornada em que ele tem que agendar a coleta, ele tem que agendar, se for uma imagem, ele tem que esperar o laudo, ele tem que o laudo sair, ele tem que remarcar o médico para voltar. Então aqui nós já estamos com 3 a 4, 5 semanas em que o diagnóstico eu não tenho ainda. Eu não sei o que eu tenho ainda. Então, veja só, o grande acúmulo de atendimento no SUS ou na saúde suplementar não é na porta de entrada para fora, não. É na porta de entrada até o diagnóstico. Porque aqui você não sabe o que é. E como nós não temos triagem, o cara vai para a fila, pega a senha e vai receber a consulta. Quer dizer, não tem nenhum tipo. Na Grã-Bretanha já não é mais assim. Se você for para um hospital de emergência, o cara ser barrado na porta. Fala, olha, você entra no nosso aplicativo. Não é aqui, exato. Para saber se está correto você vir para cá ou para onde é que você vai. Enfim, agora vamos pegar o médico. Eu fiz uma pesquisa internacional há 3 meses atrás e diz assim, num nível mediano de consulta, de tempo de consulta médica no primary care, isto é, nesse tempo que nós falamos, de 7 a 12 minutos, o grau de assertividade diagnóstica mediana é de 37% a 47%. E em países com maior tecnologia e mais tempo de consulta ambulatorial, ele vai de 45% a 55%. Isto é uma moeda. É uma moeda, é um sorteio. Então, aqui... E isso justifica todos os problemas econômicos que a gente tem. Reinternação, o fato de a pessoa não saber com quem falar, não saber o que falar. Essa jornada
do diagnóstico, em 2040, vai demorar entre 24 e 48 horas no máximo, Gustavo. E a assertividade será superior a 70%. Olha, e por quais pontos? Não, os pontos principais é que a cognição artificial, o Cognaware, vai suplantar a cognição orgânica, natural do médico. Entendeu? O paciente em casa também já pode ter claro, uma mas pré-consulta, então, né? Isso... Quando eu digo que o paciente em 2040 vai ter 24 a 48 horas, independe do médico. Porque ele vai ter um agente com competência, talvez uma AGI, que vai conseguir trazer para ele um grau de maturidade diagnóstica que é melhor do que os 37, 47%. Certamente. Então, este desafio é o desafio do paciente e da cadeia de saúde, porque eles vão ter que fazer isso acontecer. Se eles não fizerem isso acontecer de forma natural, orgânica e metodológica, fará acontecer de qualquer forma, porque eu entro hoje e pego 18 disciplinas médicas na internet e consigo achar avatar para cada um, avatar médico para cada um deles, me dá uma consulta na hora por $50, eu jogo todos os dados, você não pode imaginar a imagem, eu jogo tudo para ele e ele me dá uma laudagem razoável do que eu tenho. O que eu vou fazer com aquilo depois, e se aquilo tem um grau de assertividade baixo ou grande, não sei, mas em 2040 será alto. Exato. E eu fico pensando, né, porque muita gente vai ser resistente falando, mas é um absurdo isso, porque tem aqui um agente, uma inteligência artificial, nada substitui a avaliação humana, etc, etc. E a gente olhando para trás, essa mediana que você foi citando, vamos pegar a população brasileira. Ela já tem um agente há muitos anos. E esse agente passou do balconista da farmácia para a vizinha, agora para o Google. Então as pessoas estão ali, puxa, estou com dor de cabeça. Nos últimos anos foi o Google. Sim. Há 10 anos era o balconista, Sim. era a amiga. Então existiam agentes muito ruins. Isso. O Google até tentou melhorar um pouco ali, colocando alguns hospitais de renome. O Google salvou muita vida. Salvou muita vida. Por exemplo, aqui no Brasil a parceria com o Einstein, né? Olha, estou com isso e tinha ali com uma fonte de confiança. Então, tem algumas instituições, mas imagina ter o paciente aqui em casa, como você está citando, e mais do que isso, você fala no artigo, um outro ponto muito relevante, que são as condições crônicas não transmissíveis, né? Inclusive foco lá no Instituto AFIA de nossa atuação a partir de agora. Né? Vão crescer muito, então nós teremos, pensa, há algumas décadas, nenhum de nós dois estaria aqui hoje fazendo um podcast, a gente já teria morrido, sem né? Dúvida, sem dúvida. E aí pensa, esse paciente que tem um agente muito mais bem informado, ele tem alguma condição crônica não transmissível, como é que ele se situa também aqui, né? Um paciente mais velho, mas no mercado de trabalho, super ativo, como é que você enxerga? O paciente em 2040 será muito mais digitalizado do que ele é hoje. Ele já é razoavelmente digitalizado, tá certo? Ele já tem um celular, em geral tem um smartphone, ele já desde 2007 convive com uma certa inteligência dentro do smartphone e isso cresceu muito com o WhatsApp, enfim, com essas ferramentas que estão facilitando enormemente a vida dele. Alguém vai me dizer assim, mas como é que você vai treinar um cidadão? Mas nós não treinamos ninguém no WhatsApp. Exatamente. Não, o WhatsApp não teve nenhum treinamento, quer dizer, a mesma coisa vai acontecer com esses agentes. Esses 15 anos é para fortalecer essa competência do paciente. Agora, tem uma coisa que é fundamental, voltando para os nossos problemas básicos. Gustavo, a tecnologia não vai dar para a população brasileira ou para qualquer população de qualquer país, ela não vai impregnar assim num tilintar de copos o letramento em saúde. 2040, eu chamo que em 2025 nós temos um paciente saúdo-dependente consciente. Isto é, ele é dependente da saúde e ele tem consciência de que ele não sabe nada de saúde. Ele é dependente da alteridade do outro, ele é o dependente da família, como você falou do Google, ele é dependente do vizinho, dos amigos, ele tem consciência e às vezes nem é por culpa dele, porque ele não recebeu esse grau de escolaridade dentro do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o que vai acontecer?
Junto com isso, tem que fazer o que, por exemplo, a Grã-Bretanha está fazendo. Obrigatoriedade de, no ensino básico e no ensino fundamental, você ter carga de saúde básica. Olha que interessante, né? Desde 2022 é obrigatório. O Canadá já tem, mas não é obrigatório. A França entra ano que vem. Isto é, são duas coisas que são fornecidas para essa criança. Grau de saúde básica, e é muito fascinante se você vê o tutorial que eles mostram. Quer dizer, você não vai ensinar para uma criança o que é aparelho reprodutor quando ela tem 7 anos. Você começa a ensinar. Uhum. Mas você vai dando aos poucos, à medida que ela vai conseguindo ter maturidade para entender aos poucos. Então ela vai saber o que o que é fadiga, o que é obesidade, o que é tabagismo, e também vai aprender o que é crime cibernético. Ninguém ensina isso pra gente, não, cara. Ninguém nunca ensinou pra gente isso. Quer dizer, no fundo, a gente tem muitos problemas nas redes sociais porque não houve uma formação. Eu acho que em 2040 a gente vai ter um saúde independente causal. Isto é, ele já é semi-analfabeto em saúde, mas causal. Isto é, se ele tiver uma causa, uma doença familiar, se ele tiver uma doença crônica, ele terá todos os elementos para ser independente no monitoramento da sua saúde. É claro que eu estou falando sempre no primeiro atendimento, no primary care. Porque se você caminha para o lado de uma cirurgia, de um procedimento invasivo, não tem saída. Quer dizer, você não vai ter essa independência fora, mas no primeiro atendimento, que é a carga de 70% de custeio da saúde, ele vai chegar em 2040. Eu acho que esse letramento começa a acontecer. Quer dizer, o SUS hoje, a educação básica brasileira, cria sinistros. O cara chega com 15, 16 anos, ele é um sinistro. Ele é um sinistro para o Estado, ele é um sinistro para a Previdência Privada, ele é um sinistro para a saúde suplementar, ele é um sinistro. Quer dizer, não tem sentido alguém ter informações ou dados ou saber os afluentes à esquerda do Rio São Francisco ou a guerra do Paraguai e não saber nada sobre nutrição, não saber nada sobre tabagismo, não saber nada sobre vício, não saber nada. Isso vai reduzir o sinistro. Então, essa independência que eu suponho em 2040 será em parte, não tem nada a ver com tecnologia, mas será em parte por causa dessa formação básica que o Brasil vai ter que dar para a sua... Infelizmente, pensei que agora, na mudança curricular, isso viria e não veio. Mas virá, porque é insustentável o que está acontecendo hoje. 25% das crianças na cidade de São Paulo são obesas. A gente tem um sistema, não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. É um sistema de doença. Quer dizer, você tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Você está criando doentes. Quer dizer, esse tempo todo é o tempo em que o Estado tem, como está fazendo a Grã-Bretanha, E veja, a Grã-Bretanha tem os mesmos problemas de gargalo que nós temos aqui. Existem nos 4 países da Grã-Bretanha 7 milhões na fila de espera para um atendimento especializado. Não importa qual é a especialidade, 7 milhões. Na Espanha, na Catalunha, tem 3 milhões. Se você pegar isso comparativamente à população deles, isso é caótico. Quer dizer, eles não têm mais o que fazer. Isso é insustentável. Essa fila de espera é insustentável. Outro dia me perguntaram assim, mas o que você acha que vai acontecer? Eu diria que nos próximos 15 anos, convulsão social. Convulsão social, como é que seria isso? Vai haver um desacordo entre a sociedade e principalmente entre o Estado. Isto é, vai chegar um limite que as pessoas vão para a rua, não por causa da Palestina, e eu não estou falando o contrário, eu acho que tem que ir mesmo, mas as pessoas vão para a rua por causa do grau de morbidade que elas têm que suportar sem assistência efetivamente. Porque, veja só, essa tecnologia que a gente está conversando aqui, e é responsável por a gente estar no ar, o paciente está usando isso no banco, está usando isso no e-commerce, está usando isso na escola, está usando isso nas redes sociais. Quer dizer, não tem nada que ele não esteja usando. Exatamente. Ele está sentado esperando a saúde falar, bom, e você? Por que eu tenho que marcar uma consulta médica quando o médico puder? Por que a consulta médica é quando o médico puder? Não. Você citou aqui o Eric Topol, né? Que falava the patient you see now. Isso. Mas ainda, a gente ainda tem, quando eu falo a gente, não somos nós dois aqui, estou falando sociedade como um todo,
ainda enxerga a saúde como se ela estivesse num patamar diferente dos demais. Então, muito vai ser assim, não, mas finanças é diferente. Não, mas comércio é diferente. Não, mas transporte e mobilidade é diferente. Por quê? Né? Tem algo muito mais difícil na saúde, por exemplo, em gestão de dados. Mas são dados muito sensíveis. Tem dado tão sensível em banco, né? E a gente está hoje usando o Pix. Eu mando um Pix para você, ele chega aí em menos de um segundo. Pensa tudo que passou por trás de conferência. Por que eu não posso ter isso na saúde? É deixar o cidadão... infantilizar o cidadão, né, no final das contas, porque ele pode ter todo esse conhecimento. Estupidificação. Isso. Você está tornando o cidadão, você acha que você consegue evitar que ele fique estúpido. Veja, e aqui o conceito de estupidez é eminentemente, eu quero ser bem claro aqui, estupidez é o cara que não consegue ter raciocínio racional sobre determinada decisão. Isso é estupidez. Tá? O paciente já é um idiota. Porque o que significa o idiota? Significa aquele que não tem instrução especializada em alguma coisa. Então você pode ser idiota em tecnologia porque você não conhece tecnologia. E você pode ser idiota em saúde, é o caso, porque você não tem nenhum grau de condução formacional para saber decidir o que você vai fazer, para onde você vai. Um ponto interessante, você citou os 25% de obesidade aqui na população jovem em São Paulo, né? E a gente fica números aumentando e já existem ferramentas simples para isso, né? Tem ferramentas no celular para você escanear um código de barras e ele te passar se aquilo é saudável ou não. Preço depois, que é outro problema, né? Alimentos de qualidade, infelizmente, custam mais caro que os alimentos de baixa qualidade ainda, né? E aí precisa ter uma ação também de Estado e de governo para melhorar isso, mas tem o indivíduo que não consegue cuidar da sua saúde, que não consegue olhar para isso. Estava lendo ontem uma entrevista do Kasparov, ele está aqui no Brasil essa semana. Eu não li a entrevista, mas eu vi. Eu gosto muito, recomendo, porque é um cara que e eu sempre gosto de citar que ele ganhou a primeira série de jogos, de partidas, contra o Deep Blue. Contra a IBM. Então a IBM pega a máquina de volta, arruma, e quando ele perde a segunda, ele não fica naquela de, não, mas isso aí, eu vou melhorar meu jogo. Não, ele fala, não, eu tenho que encarar isso de outra forma. E ontem ele cita um ponto interessante do xadrez e fala que pode servir para qualquer coisa. Eu vou deixar o gancho para você falar da saúde. Ele fala, olha, quando a gente começou a perder, nós, enxadristas, começamos a melhorar. Porque a gente viu o que a máquina fazia. Puxa, esse é um padrão que eu não conhecia. Então eu comecei a melhorar. E hoje, eu consigo ganhar da máquina? Talvez em alguma atividade muito rara, mas não é para isso que a máquina está ali. Ela está ali para eu olhar e falar, poxa, bacana, vamos jogar um enxadrista mais a máquina contra um enxadrista mais a máquina. E aí ele criou o xadrez avançado. Então como é que a gente cria, né? Pegando de novo o que você está falando do paciente 2040, essa saúde avançada para os próximos anos? A saúde avançada, primeiro, nós vivemos num país capitalista. Então, Gustavo, a saúde avançada virá. Virá. Nós não estamos na China, entendeu? Onde a saúde só pode vir de um driver, que é o driver... Um top-down de governo, que falar, vai funcionar assim. Ou vem pelo Estado, ou você não tem. Estava vendo hoje uma partida de tênis do aberto da China, eu achei muito interessante, né? Estava jogando o Zverev e o Medvedev. Todo mundo batendo palma, não tem um grito, não tem um alívio, não tem nada. A plateia absolutamente em silêncio, só batendo palma quando... Enfim, isso conduz a essa reflexão, quer dizer, desse lado não vai surgir, pode surgir quando eles quiserem. E eles querem, hein? Eles estão fazendo lá transformações colossais na área de saúde. Sim. Então virá por expediente... como nós temos baixa regulação ou nenhuma regulação, está vindo aí de todas as formas possíveis, né? Você já tem poder de escolha para saber comprar. Estou falando aí quem tem algum nível intelectivo razoável em tecnologia, ele pode escolher um agente. Ele pode criar um agente, mas aí ele vai precisar ter uma certa ajuda, mas ele vai poder ter o seu agente. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai ser. Por enquanto. Quer dizer, com a linguagem da máquina caindo, quer dizer, quando você não precisa mais fazer código de instrução, você não precisa mais programar, basta você falar no prompt, você dizer o que você quer no prompt, e a máquina faz o código direto para gerar o aplicativo. Para que você
precisa de alguém de suporte. Você vai errar, claro, você vai fazer e vai errar, mas isso faz parte do aprendizado. Essa colocação faz parte do aprendizado. Então, se me pergunta assim, da onde virá? Virá de todos os cantos, Gustavo, virá de todos os cantos. Tem uma coisa interessante que é a fronteira, né? Edge Innovation, né? Você está aqui na fronteira. Então você está aqui, a sua empresa está aqui, tá certo? A sua empresa precisa vigiar, estou falando na área de saúde, a sua empresa precisa vigiar a fronteira. Porque, como diz o Silvio Meira, o futuro vem do futuro. É verdade. Quer dizer, o futuro, você não está imaginando, mas ele está vindo, ele está chegando e ele está cavando um buraco no seu quintal, como dizia o Drucker. Drucker dizia, enquanto você está dormindo, tem alguém cavando um buraco no fundo do seu quintal. Então, aqui na fronteira, tem milhares surgindo, milhares internacionais. Veja, na Hospitalar, no evento do Future Digital Care, eu trouxe 26 empresas que não estão no Brasil, são desconhecidas no Brasil, para expor os seus projetos, os seus modelos, as suas demos de inteligência artificial na saúde. Quer dizer, esse pessoal, ele está aqui na sua fronteira, ele está na fronteira do Einstein, só que o Einstein sabe disso, né? Ele está na fronteira da FIA, ele está na fronteira de todos os lugares. Quando você menos imaginar, aí me pergunta assim, o que você tem que fazer? Você tem que colocar observadores na fronteira. É o seu caso, você está lá para isso, você está para vigiar a fronteira. Fala, olha, aqui eu preciso vigiar. Então, da onde vem? Virá de todos os cantos, virá dos acordos que estão sendo feitos entre o governo brasileiro e o governo da Grã-Bretanha e o governo da Espanha, dos acordos que estão sendo feitos entre as grandes big techs que estão vindo para o Brasil. Você conversa um pouquinho mais com o Google, conversa com a AWS, você vai ver a expansão que eles estão fazendo. São quietinhos, por quê? Porque ainda não tem regulação. Então ninguém vai sair no jornal dizendo, olha, eu fiz, eu faço. Não, está todo mundo fazendo, mas ninguém vai para a mídia, porque a mídia expõe e aí você tem a possibilidade de judicialização, entendeu? Então, todo mundo está, mas todos, 70% dos hospitais do Brasil estão fazendo ensaio com inteligência artificial. 70%. Ensaios que eu estou falando, e alguns deles já em produção. Já estão entrando em produção. Então, essa inovação vai chegar de todos os lados. Ela pode chegar de forma disruptiva. Por exemplo, uma escola em São Paulo fala assim, olha, quando o seu filho for, ele vai receber um agente educacional. Eu estou falando porque isso já é realidade. Ele vai receber um agente educacional. Que vai acompanhá-lo aqui dentro. E esse agente educacional, se você quiser, se você assinar lá a sua autorização, ele também pode cuidar de alguns temas da saúde da criança. Porque durante 5, 6 horas a criança está longe do pai. Quem é o responsável? É a escola. Então, mesmo em termos sanitários, é importante a escola entender um pouco do que essa criança faz em 5, 6 horas que está no seu colo. Quer dizer, ela tem que responder por esse tipo de coisa. Então, pode vir daí. Pode vir daí. Até uma vez nós trocamos mensagens sobre isso. Quer dizer, a possibilidade... Não, foi com o Paulo. A possibilidade das universidades médicas brasileiras, públicas e privadas, levarem essa alfabetização para dentro das escolas públicas ou privadas, entendeu? Esse é um ótimo ponto. Ótimo ponto. Porque quem vai fazer isso? Vai ter que formar um professor para fazer isso? Exato. Não. Exato. Você pode utilizar estagiários, quer dizer, o que importa aqui é o contorno intelectivo que vai ter a disciplina, mas se ela for bem colocada, se ela for testada, você vai poder fazer isso. Então também da educação virá essa carga de inovação. A faculdade começa na educação básica, né? Sim. Por que não? Acho que é um ponto... Agora, Guilherme, para a gente fechar aqui essa nossa primeira metade do episódio, e vários temas muito interessantes, eu queria uma mensagem final sua sobre o paciente de 2040 comparado ao paciente de 2025. A gente já sabe algumas coisas que falamos aqui, né? Então é um paciente que está mais empoderado, entre aspas aqui, porque tem mais acesso à informação. Queria que você falasse um pouco sobre o risco também da infodemia, né? Que é o excesso de informação para esse paciente. Sim. E das principais diferenças dele para o paciente de agora. A infodemia é a informação em saúde não tutorada. E aí cabe ao Estado fazer isso, mas o Estado não faz isso. Então, por exemplo,
Vou dar um exemplo que você vai reconhecer. A construção de um discurso contra a vacina é infodemia. Uhum. E o Estado está lá, de longe, olhando isso e não entendeu ainda o que isso significa. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem uma infodemia. O autismo com paracetamol. É claro, o autismo é pior ainda. Quer dizer, você tem uma sugestão de discurso que é abundante nas redes sociais, é abundante e desconstrói a mente de um adulto. Não estou nem falando de uma criança, de um adulto. Você consegue ter esse grau de... O paciente em 2025, ele é analfabeto em saúde e ele é tutorado pelo Estado, no mínimo, ou pelas corporações. As corporações que eu digo são as seguradoras, os financiadores do sistema, tá certo? O paciente em 2040, veja bem, não esquece, nós estamos no ciclo de transformação, de metamorfose da sociedade mundial, por causa da cognição artificial. Então, ele será muito mais ansioso, esse paciente será muito mais angustiado e será muito mais preocupado com a sua vida familiar profissional. A gente vai falar mais disso em detalhes. Você deve ter perguntado um dia assim, você tem filho, você deve me perguntar assim, mas o que eu vou falar para o meu filho fazer quando ele for estudar? Quer dizer, isso não é um problema separado. Isso é um problema que faz parte do contingente dessa transformação. Isso aconteceu na Renascença. Esse é um problema que vai emergir. Então, veja só, a última pesquisa que eu li é que 70%, a partir de 2030, 70% de todos os indivíduos terráqueos vão sofrer de alguma desocupação, que eu estou falando é insubordinação, mas seria de uma disfunção mental. Não chega a ser um distúrbio. Tá. Mas é uma disfunção mental. Quer dizer, este grau de estresse fará dele um indivíduo muito mais preocupado com a vida dele e com a sustentação dele nesses 15 anos. Ele será um paciente mais difícil, Gustavo. Muito mais difícil. E esse grau de dificuldade que ele vai ter, inclusive para acessar o sistema, fará dele um paciente mais autogestionável. Ele vai cuidar mais da sua saúde. Eu acho que ele vai cuidar porque vão mandar ele cuidar. É por isso que eu digo que a independência dele será causal. Porque se não tiver uma lei, ele vai fazer quando ele quiser. Nesse aspecto eu sou claro. Quer dizer, deveria haver uma lei dizendo, olha só... Mas enquanto não tem um incentivo... Enquanto não tem incentivo, ele faz... Mas ele terá instrumentação para fazer, instrumentação tecnológica para cuidar do seu monitoramento sem ninguém. Mas sem o médico? Sem o médico. Então, esse paciente chega em 2040 pressionado, angustiado, extremamente ativo na exigência das suas... Por isso que eu falei das convulsões. Ele chega ativo, ele chega reclamando, ele é muito mais ativista na área de saúde do que é hoje. Hoje nós somos resquícios do século XVIII, século XIX. No século XVIII, século XIX, Gustavo, quem cuidava da nossa saúde era a igreja. Depois no século... Não se questiona e pronto. Não se questiona e pronto. Ou você tem igreja ou o cara morre. O cara não tem outra saída. A partir do final do século XIX, no século XX, quem faz esse trabalho de tutoramento é o Estado. O Estado passa a fazer. E no final do século XX, quem faz é o médico. O médico é o tutorial. Bom, eu tenho um médico. Bom, então você tem tudo. Mas agora num cenário de falta de médicos, né? Claro, você falou da oferta e da demanda. Claro, o que vai acontecer? Liga para o seu médico. Não, você pode ligar lá 3 horas que não vai conseguir atender. No fundo, você precisa de um certo grau de cobrança, né? Para fazer com que as coisas se movimentem. Esse paciente é um paciente muito mais difícil de ser tratado pelo Estado do que hoje. Entendeu? Hoje ele aceita. Em 2040 ele não vai mais aceitar. As coisas vão mudar. A gente vai continuar esse papo. Na segunda metade nós vamos falar dessas implicações aqui para a saúde mental, além da saúde física, e muito também sobre educação do paciente, dos profissionais de saúde. Foi um grande prazer, Guilherme, te receber aqui. Sabe que eu já queria te receber há muito tempo no ExpertCast. Obrigado. Esse assunto é ótimo e você sempre
abrilhantando aqui a discussão. Prazer em estar aqui. Muito obrigado. A gente vai continuar a conversa em breve, na segunda metade do nosso episódio, mas para você que está nos assistindo ou ouvindo, não deixe de seguir o ExpertCast na sua plataforma preferida de podcast. Nos dê 5 estrelas, compartilhe com seus amigos, divulgue nas mídias sociais, enfim. Encaminhe para quem você desejar informação de qualidade, porque é assim que nós conseguimos disseminar a inovação na saúde. O podcast ExpertCast tem a produção da SoulPods e tem o apoio da Agfa Radiology Solutions. Nós estamos aqui toda semana, sempre quarta-feira, na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo. Por fim, não deixe de acompanhar também a comunidade de inovação em saúde. Nossos grupos são abertos, gratuitos. Acesse www.inovaçãosaude.com. Ali você encontra mais alguns canais para ficar também sempre a par aqui das principais novidades do setor. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.